Olá, turma do 9º ano, vamos iniciar nossa 7ª aula de Química. Hoje nós falaremos sobre funções inorgânicas. Estamos vendo esse conteúdo baseado na teoria de Arrhenius, tá bom? Hoje, especialmente, nós faremos alguns exercícios. Bom, antes de começarmos, na aula anterior, eu deixei para vocês uma atividade para que vocês pudessem fazer o processo de ionização de alguns ácidos. Esses ácidos, coloquei 3 exemplos de ácidos que, ao serem adicionados em água, vão sofrer um processo chamado ionização, que é o que nós vimos na aula anterior, tá? Esse ácido aqui é o ácido que contém o fósforo na sua fórmula. Então, ele é um oxiácido, tá? Ele é um oxiácido. Que ácido é esse? Todo oxiácido, ele tem uma terminação em sua nomenclatura, tá? Todo oxiácido termina em ico. Então, esse ácido aqui é o ácido fosfórico, H3PO4, que quando é adicionado em água, sofre ionização, e todo ácido, ao ser ionizado, quando adicionado em água, libera o cátion H+, certo? Então, está aqui. Como o índice do ácido fosfórico aqui, o índice do hidrogênio é 3, ou seja, são 3 átomos de hidrogênio, então vai gerar como resultado, como produto, 3 hidrônios, ou seja, 3 cátions H+. Então, eu tinha o ácido fosfórico aquoso adicionado em água, sofreu ionização, liberando energia térmica, né? Calor, e então 3 H3PO4, 3 hidrogênio, 3 H+. Cada carga positiva que sai deixa para quem fica uma carga negativa. Então, se houve, né, o rompimento da molécula de ácido fosfórico, então, ao ser adicionado em água, essa ionização é o produto, né, dessa reação química. Então 3H+. Consequentemente, eu vou ter o PO4 e a carga 3-. Se eu tenho 3 cargas positivas, então automaticamente também tenho 3 cargas negativas. Então, H+, ou seja, e PO4 3-, só que eu tenho 3 cátions H+, certo? 3 cátions H+, vão ser equilibrados por PO4 3-. Isso aqui é um ânion e aqui é um cátion, né? Cátion H+, o ânion PO4 3-. E a gente viu na aula anterior como dar o nome dos ânions, né? Quem vai fornecer o nome do ânion é justamente o próprio ácido, né? Quando o ácido termina em oso, ele vai gerar um ânion que vai terminar em ito. Todo ácido que termina em ico vai gerar um ânion que termina em ato. Todo ácido que termina em hídrico vai gerar um ânion que termina em eto. Então, o elemento central aqui é o fósforo. Então, esse ânion foi derivado do ácido fosfórico, que é o ácido lantialimentício. Ácido fosfórico, terminação em ico, então ele vai gerar um ânion que vai terminar em eto. Quer dizer, em ato, desculpa. Então, eu tenho aqui o fosfato. Então, esse ânion aqui é o ânion fosfato,
Tá aí. Aqui eu tenho o H2SO3. Então, o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Se eu retiro um oxigênio, então a terminação vai mudar do nome do ácido. A nomenclatura dele muda. Então, esse ácido vai ser o ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso, quando adicionado em água, sofre ionização, vai liberar o cátion H+. Quantos H+? 2 H+, ó. 2 hidrônios H+ aquosos. Então, que eu tinha aqui o índice 2. Então, 2 H+. Então, sobrou o SO4, 3, SO4 não, o SO3, e qual vai ser a carga dele? Ora, se eu tirei 2 cargas positivas, então aqui fica 2 cargas negativas para balancear, para equilibrar, tá? Os produtos aqui com os reagentes. Os reagentes são ácido sulfuroso e água. Então, como produto, eu tenho 2H+, e, consequentemente, o SO3, 2-, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Então, aqui é o ânion, aqui é o cátion. Qual vai ser o nome do ânion? O nome do ânion deriva do nome do ácido. Se o ácido terminou em oso, era ácido sulfuroso. Então, o nome do ânion aqui vai terminar em ito. Então, aqui eu tenho o sulfito. Sulfito é o nome desse ânion. Sulfito, ok? Por último, eu deixei o exemplo do HCN, o ácido cianídrico aquoso, que, ao ser adicionado em água, sofre ionização, como todo ácido. Então, consequentemente, vai ser liberado um cátion H+, aquoso, mais o ânion, né? O íon Cn-. Ou seja, se eu tirei uma carga positiva, então automaticamente fica uma carga negativa para equilibrar, né? Então, Cn-. Olha, o nome do ácido aqui, ácido cianídrico, né? Ele é um hidrácido, diferente dos 2 primeiros, que são oxiácidos, ácidos que contêm oxigênio, ácido fosfórico e o ácido sulfuroso, que é um ácido que muitas vezes é precipitado na forma de chuva ácida nos grandes centros urbanos, em decorrência da queima de combustíveis fósseis, porque a gasolina, o óleo diesel, todos esses combustíveis fósseis contêm o elemento enxofre, tá? Na sua composição química. Então, o ácido cianídrico é altamente tóxico, né? E pode causar morte a inalação desse gás. Então, ácido cianídrico, revise a aula anterior que eu falei sobre os ácidos, sobre os principais ácidos. Então, ácido cianídrico, a terminação, ó, hídrico, todo ácido que sofre ionização ao ser adicionado em água, vai gerar o cátion H+, e gera um ânion, que se terminou em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Ácido cianídrico vai gerar o carbono e nitrogênio. Então, cianeto vai gerar o cianeto, Então, aqui eu tenho o nome desse ânion, certo? É o cianeto. Um ânion altamente nocivo e venenoso, tá? Aqui na gravura, na figura, eu tenho, por exemplo, o sulfato, eu tenho fosfato de cálcio, tá? Essa figura aqui eu tenho fosfato de cálcio, que é um sal que é originado a partir da reação de neutralização entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio, que vai gerar como subproduto o fosfato de cálcio, que é um mineral, fosfato de cálcio e água.
tá? Dessa reação de neutralização entre ácido e base, tá? Então, nesse caso, o fosfato de cálcio, ele é na verdade, ele é utilizado como fertilizante, tá? Ele causa a eutrofização da água de rios e oceanos quando a água está saturada com esse mineral. Ela vai, podemos dizer assim, fertilizar a água, causando explosão de algas marinhas, né, e plantas subaquáticas, tá bom? Feito esse preâmbulo, vamos partir para as nossas atividades. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de exercícios. Vamos falar sobre os ácidos diarrênicos. Vamos para a primeira questão. Dentre as espécies químicas citadas, é classificado como ácido diarrênicos. Opção A, Na2CO3, aqui é o carbonato de sódio. B, KOH, bom, isso aqui é o hidróxido de potássio. C, Na2O, isso aqui é o óxido de sódio. HCl, certo? E LiH, hidreto de lítio. Ó, tá na cara. Dentre essas espécies químicas, aqui é um ácido diarrênicos, é a alternativa D, certo? A alternativa D é a correta, tá? Ácido clorídrico, tá bom? Questão 2. Todas as substâncias azedas estimulam a secreção salivar, mesmo sem serem ingeridas. Esse é o principal motivo de se utilizar vinagre ou limão na preparação de saladas, pois o aumento da secreção salivar facilita a ingestão. Vocês sabem que a ingestão, o ato de se alimentar, a digestão, ela começa na boca, e ter uma boa salivação auxilia no nosso metabolismo, né? Na retirada de nutrientes do alimento pelas nossas células responsáveis pela digestão, tá? Então, no vinagre e no limão aparecem substâncias pertencentes à função. Ou seja, qual é a função inorgânica da qual pertence o limão e o vinagre? Hein? É o que está perguntando a questão. Item A, base ou hidróxido. B, sal. C, óxido. D, aldeído. Ou E, ácido. E aí? Sem tempo para responder, né? Então, vamos logo direto responder isso. Está muito fácil, gente. Olha aí. A alternativa é, certo? A alternativa é, certo? Ácido. 3. Qual das substâncias a seguir apresenta sabor azedo quando em solução aquosa? Ou seja, quando pode ser adicionado em água. Bom, Na2S, isso aqui é sulfeto de sódio, tá? NaCl, cloreto de sódio. CaO, ou seja, óxido de cálcio, ou simplesmente a cal. Isso aqui é ruim de digitar, cara, de fazer. Cal, certo? H3BO3. Olha aqui, ó, começou com H. É um. Olha aqui o boro e o oxigênio. É familiar para vocês isso aqui? Ó, é familiar? Ácido bórico. Então, dentre essas espécies químicas, a que apresenta o sabor azedo quando é adicionado em água, resposta correta é a alternativa D,
ácido bórico. NaOH é uma base forte, que é a soda cáustica, é o hidróxido de sódio. Vamos para a quarta questão. Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo são, respectivamente, todos esses ácidos dessa questão são oxigenados, ou seja, são oxiácidos. Preste atenção. Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo são, respectivamente, a gente tem que aprender a dar o nome dos ácidos. Bom, o elemento central desse ácido aqui é o nitrogênio, certo? Então, como é o nome desse ácido? HNO2. Lembra que o HNO3 é o ácido nítrico? HNO3 é o ácido nítrico, ou seja, terminou em ico. Se eu retirei um oxigênio, então a terminação muda, vai para oso, certo? Vai para oso, certo? Então, esse ácido aqui é o ácido nitroso. Então, a gente descarta o item B, a gente descarta o item C, que está falando que é ácido nítrico, e a gente descarta também o item E, já não é mais o item E, né? O segundo ácido, o elemento central aqui, ó, cloro, certo? É o cloro. Então, esse ácido aqui é o ácido clórico, ou seja, HClO3. Então, tem 3 oxigênio, então a terminação é ico. Então, ácido clórico. Ácido clórico. Então, a alternativa A está correta. E a D está errada. Aqui está dizendo que é o ácido perclórico. Então, já descartamos porque esse ácido aqui não é o ácido perclórico, e sim é o ácido clórico. H2SO3, a gente já sabe que é o ácido sulfuroso, que a gente viu na aula anterior. Ácido sulfuroso, porque o ácido sulfúrico termina em ico. Se eu retiro um oxigênio, ou seja, o ácido sulfúrico é H2SO4. Se eu retiro um oxigênio, a terminação muda para oso. Então, aqui é o ácido sulfuroso. Então, ácido sulfuroso, confere, certo? E esse aqui, H3PO4, a gente já sabe que é o ácido fosfórico, certo? Então, a alternativa correta, a alternativa A. Marca aí a alternativa A. Vamos para a quinta questão, pessoal. Durante a digestão de alimentos no estômago, ocorre a fundamental precipitação de um determinado composto químico. Identifique o composto. Lembra que eu falei que existe um ácido que auxilia na digestão dos alimentos, juntamente com uma enzima chamada pepsina. Qual é esse ácido? Inclusive também ele é chamado de ácido muriático, que é vendido, né, nas mercearias, nos mercantis, como um produto para desentupir pias, ralos, canos, e também utilizado como produto de limpeza. É claro que no nosso organismo ele recebe uma dose de outros compostos que são pertinentes ao nosso organismo, que é propriamente um organismo vivo. Então, nesse caso, está juntamente o ácido clorídrico com, né, algumas substâncias orgânicas. Então, já dei a resposta para vocês. Ou seja, durante a digestão de alimentos no estômago, ocorre a fundamental precipitação de um determinado composto químico. Identifique esse composto. É o bicarbonato de sódio? Não, não é o bicarbonato de sódio. É o hidróxido de alumínio? Não, muito menos, não é. É o ácido clorídrico? Sim, é o ácido clorídrico, que é o ácido estomacal. O ácido do nosso estômago é o ácido clorídrico. É o monóxido de carbono? Não. Se a gente ingerir monóxido de carbono,
nós morreremos por asfixia, falta de oxigênio nas nossas células, e a gente pode morrer por insuficiência respiratória, né? A alternativa é diz que é ácido sulfúrico. Bom, se a gente ingerir ácido sulfúrico, a gente está realmente com sérios problemas, tá bom? Então resolvemos aí a quinta questão, ok, pessoal? Vamos para a sexta questão. Sejam os produtos: 1. Água de bateria. 2. Água mineral com gás. 3. Ácido muriático. O que diz aqui? Os ácidos presentes nesses produtos são, respectivamente, qual é o ácido que vai representar a água de bateria? Lembra que eu falei na aula passada sobre os ácidos? Qual é o ácido que é utilizado em baterias de automóveis, baterias de caminhões e etc. Qual é o ácido? É o ácido clorídrico? Não. O ácido clorídrico é o ácido estomacal, então não é o item A. É o ácido fosfórico? Não. O ácido fosfórico é o ácido lantialimentício, certo? É o ácido que é utilizado para preservação de alimentos, conservantes, para que as bactérias não se proliferem. A alternativa D diz que é ácido clorídrico. Não. Ácido de bateria não é ácido clorídrico. Pode ter aqui a alternativa C ou a alternativa E. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico é o ácido de bateria. Água mineral com gás. Bom, na água mineral com gás, qual é o ácido que tem? Qual o ácido que vai estar presente na água mineral com gás? Aqui está no item C, está dizendo que é o ácido fosfórico, H3PO4. E no item E está dizendo que é o ácido carbônico, H2CO3. Então, obviamente, aquele barulhinho quando o refrigerante está saindo, quando a gente abre a tampa do refrigerante, faz aquele barulhinho típico de um gás. Aquilo ali é o gás carbônico, que dentro do refrigerante eu tenho um ácido carbônico. Então, a gente já tem a resposta correta. É a alternativa C. Não é a alternativa C. A alternativa C está dizendo que o ácido de refrigerantes, de água mineral com gás, é o ácido fosfórico. Não é. É o ácido carbônico. E o ácido muriático, eu já falei, que é o ácido clorídrico. Então, está aqui, ácido clorídrico. E aqui é o ácido de bateria. Resposta correta, a alternativa E. É a resposta correta. Vamos para a sétima questão. O hidróxido de magnésio, repara, isso aqui já é uma base. Por quê? Porque aqui, nesse composto que é iônico, eu tenho um metal e o ametal, que é justamente o oxigênio e o hidrogênio, que forma a hidroxila OH. Então, o hidróxido de magnésio, que é um composto de leite de magnésia. Leite de magnésia é muito importante para que a gente combata queimação no estômago, azia, má digestão, e é muito importante para manter o equilíbrio, dos sais minerais no nosso organismo. Então, o que está perguntando aqui? O hidróxido de magnésio, MgOH2, que é um componente do leite de magnésia, o que é isso? Isso é um ácido de Arrhenius? Claro que não. Aqui eu tenho a hidroxila OH. Isso é característica de quê? De uma base de Arrhenius. Então, está aqui a alternativa B. A resposta correta, a alternativa B. Aqui está dizendo que é um sal. Não, um sal sempre tem, como por exemplo o NaCl, certo? NaCl, que é um sal. Ou seja, no NaCl eu tenho geralmente um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então isso aqui é um sal, tá? Um exemplo de sal. Tem um cátion diferente de H+, e um ânion
diferente de OH-. Então, nunca o hidróxido de magnésio vai ser um sal. E aqui está dizendo que seria um óxido. Bom, não é um óxido e também nem muito menos é um hidreto. Tá? Então, a resposta correta é a alternativa B. Vamos para a 8ª questão. Que diz a 8ª. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, não madura, tá? Que substância a seguir teria o sabor adstringente? Ou seja, um sabor alcalino, um sabor típico de uma base de arrênios, certo? De uma base, certo? Qual dessas substâncias? Será que seria o CH3COOH? O que é isso aqui? CH3COOH. Isso aqui é o vinagre, tá, pessoal? Vinagre é ácido, tá? E não base, tá bom? Ácido acético, que é o principal componente do vinagre, ou também pode ser chamado de ácido etanóico, ou ácido carboxílico, tá bom? Então, não é o item A, que é o vinagre. O item B, NaCl. Bom, o NaCl é um sal. Obviamente não tem sabor adstringente. Não é o item B. Nós temos o item C12H22O11. O que é isso? Hein, pessoal? Essa substância aí é a sacarose. C12H22O11. Isso aqui é a sacarose. E o que é a sacarose? Também conhecida como açúcar de mesa. É um tipo de glicídio, tá certo? Formado por uma molécula de glicose e uma de frutose, produzida pela planta ao realizar o processo de fotossíntese, tá? Então, essa fórmula aqui do item D é a sacarose, certo? A sacarose, C12H22O11, tá bom? A sacarose também é produzida a partir da ingestão de amido, tá certo? Então, essa forma aí é da sacarose. H3PO4. H3PO4 é ácido fosfórico. Todo ácido tem sabor azedo, ácido fosfórico. Então, qual é o que tem sabor adstringente? São bases ou hidróxidos, ou seja, substâncias alcalinas. Então, aqui eu tenho o hidróxido de alumínio. Então, é esse camarada aqui que tem o sabor adstringente, sabor de banana verde. Resposta correta, a alternativa C. Vamos para a questão 9. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticárias, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico. Está aqui a fórmula do ácido fórmico, H2CO2, que em contato com a pele produz uma irritação, tá? É um ácido fórmico, produz irritação quando em contato com a pele. Então, dos produtos de uso doméstico abaixo listados, o que você utilizaria para diminuir a intensidade do incômodo que você sente ao passar urtiga na sua pele, já que é um ácido? Será que você colocaria, por exemplo, no item A, está dizendo vinagre? Bom, vinagre é ácido. Então, colocaria mais ácido para resolver o problema dessa queimação, né? Dessa irritação na sua pele? Claro que não. Então, não poderia ser o vinagre. Você colocaria um sal de cozinha? Acho que também não, né? Porque você precisa equilibrar essa acidez com uma substância oposta, ou seja, com uma substância alcalina,
ou seja, com uma base. Então você colocaria, por exemplo, óleo. Não seria colocando gordura ou lipídio que isso iria ajudar. Você colocaria coalhada? Muito menos. Então, o que tenho aqui é o leite de magnésia, ou seja, uma base, uma substância alcalina que neutralizaria o efeito da acidez causada pelo ácido fórmico, que é originado a partir das folhas da urtiga, que incomoda e irrita bastante, tá bom? Causa uma sensação de dor. Vamos para a nossa última questão. O suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico, HCl, que em excesso pode provocar dor de estômago, azia, tá bom? Esse ácido neutraliza-se. Peraí, vamos retroagir. Neutraliza-se esse ácido sem risco, ingerindo-se o quê? O que é que a gente vai neutralizar o ácido clorídrico dentro do nosso estômago? Que vai diminuir os efeitos da dor de estômago, né? Ou seja, o inverso de uma substância ácida é uma substância alcalina, como eu expliquei na questão 9. Então, o que a gente faria para poder diminuir essa sensação? Seria uma solução aquosa de base forte, NaOH. Ou se a gente ingerir hidróxido de sódio, ou seja, vai ser muito perigoso para o nosso estômago, porque o hidróxido de sódio é uma base forte. Então, seria altamente prejudicial ao nosso estômago, né? Uma base tão forte quanto o hidróxido de sódio. Então, não seria o item A. Será que seria o item C? Suspensão de base fraca? Com certeza, seria uma base fraca, muito branda, que não prejudicaria o nosso estômago, que faria com que a gente não sofresse tanto os efeitos da corrosão do nosso estômago pelo ácido clorídrico, né? Aliviaria os efeitos da dor de estômago. Aqui no item B está dizendo que é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, não iria ajudar. O item D está dizendo que é somente água, também não. E o item E, solução concentrada de ácido clorídrico, pelo amor de Deus, pior, não tem condição. Ácido clorídrico, HCl, não. Então a resposta correta é a alternativa C. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.